Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 11, dos versículos 15 ao 19. Aqui Jesus entra no templo e caminhando com seus discípulos e encontra ali pessoas que transformaram aquele lugar em um mero recinto para se fazer comércio, né? Então, banquinhas vendendo animais por sacrifício, que eram usados em sacrifícios, né? Enfim, pessoas que carregavam cestos pelo recinto sagrado. Isso está dessa forma na versão da Bíblia Mensagem. E ele fala, vocês transformaram esse lugar aqui em um ponto de encontro de ladrões. E alguns líderes, né, sacerdotes, etc., quando tomam conhecimento disso, decidem, isso está escrito no versículo 18, que é a hora de se livrar de Jesus. E é muito interessante porque não é só nesse período aqui da época de Jesus que o templo, digamos assim, já havia sido estava sendo tratado de maneira leviana. Né? Nós vemos alguns relatos no Antigo Testamento, na época dos reis, onde os templos de culto a Deus já estavam sendo profanados. Então isso era com rituais e deuses de toda a natureza, né? de outros países, de outros povos, enfim. Havia ali um paganismo já no Antigo Testamento acontecendo nos lugares sagrados, em alguns momentos da história, né, de Israel, nos lugares sagrados, né, onde o culto deveria ser unicamente feito a Deus. Então é isso que Jesus faz aqui, esse fato que está acontecendo aqui de agiotas, vendedores, negociantes, comerciantes dentro do templo é só mais uma forma de profanação, digamos assim, né? Isso é no templo de Jerusalém, na sinagoga de Jerusalém, que Jesus está aqui expulsando essas pessoas. Mas, como eu falei, no Antigo Testamento já haviam práticas, enfim, absurdas, digamos assim, dentro do lugar sagrado dos judeus. Né? Reis que levaram, de fato, deuses para dentro do templo, etc., né? E eu já tive essa experiência de entrar dentro de igrejas onde havia ali algo similar, né? Haviam instrumentos que eu digo não instrumento musical, nada assim, mas referências a coisas pagãs, a religiões, enfim, ditas aí de matriz africana, etc. Coisas que não poderiam estar ali, que não tem nada a ver com uma igreja cristã dentro de uma igreja, né? E o que Jesus está fazendo aqui, o que nós vemos Jesus fazer aqui, é só uma amostra, né? Algo dessa natureza que acontecia na época de Jesus, que estava acontecendo na época dele. E os líderes que deveriam olhar para essas coisas e se atentar para isso, na verdade queriam era se livrar de Jesus, porque aquilo que estava acontecendo ali não os afetava, né? E a gente fica pensando assim, poxa, que interessante. Quer dizer que as pessoas que deveriam ser responsáveis por manter aquele lugar como um lugar de fato sagrado, mas não sagrado da boca para fora, mas um lugar onde você ia para cultuar o Deus daquela casa, estavam permitindo que aqui, no caso de Jesus, por exemplo, fosse cultuado o dinheiro, fosse cultuado aqui o comércio, né? Essas coisas que estavam, na verdade, sendo colocadas ali como objetos de culto. E isso aqui mostra para nós que dentro de nós precisamos tomar esse cuidado. Nós não podemos permitir que no nosso coração, dentro de nós, haja alguma coisa que fale mais alto ou tão alto quanto a voz de Cristo, né? Porque nós podemos ir à igreja, nós podemos professar uma fé e ainda assim cultuarmos dentro de nós outras coisas, cultuarmos o nosso corpo, a nossa aparência, cultuarmos o dinheiro, cultuarmos a fé, né? A confiança excessiva no que eu sei, no que eu estudo, no que eu tenho possibilidade de fazer a partir de mim mesmo,
né? E nos esquecermos de que tudo na nossa vida precisa apontar para Ele. Nós precisamos viver em função dele, com a confiança plena nele e não nas outras coisas. Então, geralmente a gente olha para esse texto aqui e tenta fazer uma aplicação para a realidade que nós vivemos de teologia da prosperidade ou de teologias humanistas, né? Como teologia da libertação, missão integral e outras. Mas talvez nós precisemos hoje tirar um pouco o foco do templo, da igreja ou da organização eclesiástica e olhar para dentro de nós. Porque muitas vezes nós nos encontramos nessa situação aqui. Nós nos encontramos dentro de nós professando algo com a boca, professando, não, Jesus, minha fé é somente nele, minha confiança é nele. Mas no nosso coração, dentro de nós, na verdade, não fazemos isso. Nós confiamos mais em uma pessoa, em uma situação, em uma possibilidade, em um governo, enfim, do que realmente na mão de Jesus ali, em cada situação. Então, que hoje nós possamos nos concentrar nisso. E nós só podemos olhar para isso e reconhecer e detectar uma situação como essa se nós nos concentrarmos em nós, conversarmos com o Espírito Santo dentro de nós e fazermos o nosso autoexame, para que nós possamos detectar dentro de nós exatamente como nós estamos. Então, que hoje nós possamos nos voltar para isso, para que nós não nos encontremos como esses templos aqui na época de Jesus e até antes dele. Deus abençoe você. Até amanhã.